Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre quem é o pior herói de The Boys. E antes da gente entrar no assunto desse vídeo, sobre quem é o herói mais malvado de The Boys, a gente tem uma novidade muito legal pra contar pra vocês. O Promobit é o mais novo apoiador do Farofa Geek! E a gente está muito feliz com essa parceria porque o Promobit é um agregador de ofertas. Ele traz sempre para vocês as melhores ofertas e preço baixo de verdade. Para quem não sabe como o Promobit funciona, qualquer usuário da comunidade Promobit pode enviar uma oferta que ele encontrou na internet. E aí o que é muito legal é que a equipe do Promobit, ela vai checar para ver se essa oferta ela é verídica e é segura. Então lá no Promobit você vai encontrar as grandes ofertas dos principais sites e de diversas categorias. Tem smartphone, eletroeletrônico, games, livros, tudo você encontra por lá. Então fica aqui a dica pra vocês do nosso apoiador. Antes de comprar qualquer coisa na internet, checa primeiro no site do Promobit ou no aplicativo deles de celular. E o link pro Promobit a gente vai deixar linkadinho aqui na descrição do vídeo pra vocês acessarem. Voltando agora pro tema do nosso vídeo, pra falar de quem é o pior personagem de The Boys, lógico que a gente vai focar no time dos heróis. Porque por mais que tenha alguém mais malvado, principalmente o Billy Butcher, lá no grupo The Boys, eles nem se comparam à malvadeza dos super-heróis da série. E, inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto nessa série de The Boys. Ela traz a temática do super-herói para o mundo atual. Se aqui no mundo de hoje, que é um mundo capitalista e consumista, existissem super-heróis, eles não iam ser bonzinhos, eles não iam querer salvar o mundo. Esses heróis, eles iam ser agenciados. E aí a agência que detinha o poder sobre eles ia ser de fato mais poderosa do que os próprios heróis. Ah, e é bom avisar que esse vídeo tem spoiler dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de The Boys. Então fica aqui só quem assistiu ou quem não liga para spoiler. People love superheroes. Vamos começar falando do estrela pior personagem da história, que é o Homelander, que em português ficou o Capitão Pátria. O Homelander, ele é um sociopata, né? Ele é realmente um psicopata. Ele é um super-herói totalmente inescrupuloso, que mata as pessoas por diversão, e ele não tá nem aí se ele tá matando, inclusive, pessoas que ele diz que ele ama. Ele comete altas maldades e sempre sem perder a compostura, né? Ele fica com aquele ar sereno, tranquilo, enquanto ele tá fazendo altas malvadezes. De novo, como todo bom sociopata. Na primeira temporada, a gente viu o Homelander causando um acidente de avião em vez de tentar impedi-lo. E além disso, ele matou a Madeline, que era a mulher que ele tinha uma relação sexual / maternal, né? Que era funcionária da VOTS, que era responsável pelo grupo dos 7. Inclusive, na segunda temporada, ele adquiriu aí um tique que lembra muito uns trejeitos de um sociopata, que ele começou a querer lamber leite materno. Eu achei isso bizarríssimo, mas é porque o leite, principalmente o leite materno, faz ele lembrar muito a Madeline. Então ficar lambendo esse leite dá um prazer muito grande pra ele, porque ele se lembra daquela mulher que ele amava, mas que ele exterminou de forma muito cruel. E na segunda temporada, a gente descobre que o Homelander, ele assassinou o último cara que tinha se interessado pela Queen Maeve. E é por isso que a Maeve, ela decidiu terminar com a Helena, e ela nunca foi muito sincera com a Helena, que ela tinha medo do que o Homelander era capaz de fazer. The Boys dá a entender então que o Homelander, ele é um cara estilo macho alfa, sabe? Que ele mesmo depois de terminar com a garota, ele continua sendo controlador. Como ele é o macho alfa do grupo, ele não quer ninguém se interessando por mais ninguém que não seja ele. Mais uma atitude odiosa do Homelander, né? You boys okay? E lógico que a gente não pode falar dos absurdos que o Capitão Pátria faz sem citar que nessa segunda temporada ele atirou o filho dele do telhado. Tudo bem, a gente sabe que ele sabia, ele tinha fortes suspeitas que se concretizaram de que o filho dele era meio deus que nem ele. Só que, gente, daí pra você saber que teu filho tem superpoder, a você atirar o garoto pelo telhado e ele cair, desmaiar e você falar: fica tranquila, ele vai voltar, foi só um pequeno desmaio, o cara é totalmente poderoso, não vai acontecer nada com ele não. Foi uma atitude muito insensível e muito sem coração. Que pai faz isso, né? Então fica aqui desde já expresso todo o meu ódio pelo Homelander. E lógico, com certeza ele vai cometer muito mais maldade nessa segunda temporada que só acabou de começar. Vamos falar então da segunda heroína que faz parte dos 7, a Queen Maeve. A Queen
Queen Maeve, gente, nem de longe ela é tão malvada e inescrupulosa como outros personagens do set. A falha de caráter dela tá muito mais em ser a pessoa que assiste passivamente várias maldades acontecendo e, em vez de denunciar, em vez de se rebelar contra, ela não faz nada, ela fica ali quietinha. E quando você é conivente com atrocidades, o que isso fala sobre você, né? A gente pode falar que a Queen Maeve é boazinha? Eu não acho que ela é boazinha justamente por causa disso. Só que nessa segunda temporada fica muito claro pra gente que parte dessa postura dela passiva e não confrontadora é pelo medo que ela tem do Homelander. Justamente por saber do que ele é capaz. Então acho que parte dessa atitude dela tem sim muito a ver com ela querer proteger a Helena e outras pessoas que ela ama. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, lá da cena do avião da primeira temporada. A Maeve não agiu só passivamente ali. A omissão dela ali foi responsável por centenas de mortes. E eu não vi nenhuma lágrima cair do olho dela. Ela ficou ali meio bolada, né, quando eles saíram do avião, mas foi só isso. Vamos pular agora pro trem bala. Baby! Eu acho o Trem-Bala muito, mas muito ruim mesmo. Eu tenho uma raiva enorme desse personagem, porque ele é o típico lobo em pele de cordeiro. Ele é o cara boa praça, que faz aquelas poses lá, fala com todo mundo, estrelinha da festa. Mas por trás dos panos, ele tá abusando de mulher, tá batendo em mulher. É o típico cara muito perigoso, que tem uma personalidade que eu acho muito parecida com o Dan, lá da série Dirty John da segunda temporada. Eu vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês acessarem o vídeo. É o cara que por fora, ele mostra pra sociedade que ele é muito gente boa, mas ele é podre. Recapitulando tudo que ele já fez de ruim, lá na primeira temporada, foi ele que matou a namorada do Hughie. Ele tava correndo em altíssima velocidade e acabou atropelando ela e ficou só o braço dela, né? Só as mãos dela ficaram ali sendo seguradas pelo Hughie. Ela foi decepada. E o que ele fez? Pô, desculpa aí, cara, foi mal. Não foi minha intenção não, pô. Tá de boa, né? Postura dele me dá ânsia de vômito, sério. Muito cuzão. E é importante lembrar que foi essa atitude, foi a morte da namorada, que arrastou o Hughie pra briga do The Boys contra os Sete. Então, basicamente, é quase que como se essa série só existisse como a gente já conhece por causa do A-Train, por causa do trem-bala. Porque se não fosse por ele, o Hughie nunca teria entrado nessa bagunça. Além disso, uma outra maldade terrível que ele fez na primeira temporada foi matar a própria namorada. E ele matou, gente. Foi muito covarde. Foi absurdamente covarde. Ele fingiu que ela teve uma overdose. E esse assassinato, foi por algum motivo, pelo menos, sei lá. Tô fazendo isso, mas tô salvando o mundo. Não. Foi pra salvar a própria imagem de herói. E todo mundo acha que ele é o herói mais rápido do mundo, mas na verdade ele só faz isso porque ele se entope de composto V. Ele, na verdade, é um viciado em drogas. Composto V esse que é o que a VOT criou para criar super-heróis, que na verdade são fabricados e não nascem com superpoderes. Eu honestamente não sei da onde a Estelar tirou forças de chamar uma ambulância para salvar esse traste em vez de deixar ele morrer. Nessa segunda temporada, o Trem-Bala ele começa tendo uns ataques de pânico e tal, relembrando o assassinato que ele fez contra a própria namorada. E ele consegue descobrir que a Estelar tá roubando, tá contrabandeando uma amostra de composto V para fora da VOT. E aí ele tenta chantagear a Estelar. Só que ele é tão covarde, mas tão covarde, que rapidinho ela dá uma imprensada nele, aí ele coloca o rabinho entre as pernas. Não, tudo bem, vou ficar aqui quietinho. Então assim, ele é o típico cuzão, macho alfa, babaca, que tudo que ele tem, na verdade, é a imagem dele, porque se você o confronta, ele rapidinho coloca o rabinho entre as pernas e vai embora. Vocês podem perceber pela minha forma de falar dele que eu odeio esse personagem. É um dos que eu mais odeio, com certeza. Passando adiante agora de falar da Stormfront. E o que dizer dessa heroína que eu mal conheço e já odeio? Hi, I'm Stormfront. A Stormfront foi uma personagem que foi introduzida nessa segunda temporada e quando ela surgiu lá naquela cena fazendo uma live, falando, interagindo com o Homelander, eu achei que eu fosse amar ela, porque ela já chegou batendo de frente com ele, sendo super girl power, uhul, não vou aceitar esse tipo de abuso não. Só que aí tudo foi por água abaixo, porque rapidamente ela se demonstrou ser racista, psicopata e ter zero empatia pelas mulheres, porque ela se acha superior por ter essa postura mais confrontadora, então ela não entende e julga tanto a Queen Maeve quanto a Starlight, a Estelar,
por terem essa postura de ficar usando roupa curta, enchimento e ceder às vontades da Vought. Então, para ela, as mulheres tinham que ser todas que nem ela. Então, ela tem aquela soberba de se achar muito superior a todo mundo. No terceiro episódio dessa segunda temporada, ela aparece matando o irmão da Kimiko sem nenhum remorso. Até aí, tudo bem, porque a Vought estava vendendo que o irmão da Kimiko era um terrorista. Pior, né? Ele era um super terrorista. Só que para matar ele, a Stormfront, ela acaba com uma comunidade inteira de casas de pessoas. E pior que isso, ela causa centenas de mortes. E ela não tá nem aí. Ela vê o cara correndo e pra correr atrás dele, ela mata todo mundo, ela destrói casa. Quem liga? E é lógico que a Vought, depois que ela conseguiu assassinar o irmão da Kimiko, colocou a culpa todinha dessas mortes e dessa destruição no irmão da Kimiko que tinha morrido, falando que foi uma ação terrorista. E que a Stormfront, ela foi a estrela do dia, porque ela que salvou e impediu que a situação ficasse muito pior do que já estava. E por essa ação de ter se transformado na estrela do dia, a gente pode ver que nessa segunda temporada vai ser um foco muito grande da Stormfront tentando tirar a liderança dos 7 das mãos do Homelander. E nos quadrinhos, o Stormfront, ele é um homem que tem ligações com a Alemanha nazista. E isso pode explicar pra gente o comentário dela racista sobre o irmão da Kimiko. Ela chamou ele de seu amarelo nojento, alguma coisa assim. Será que a Stormfront da série também acredita na supremacia branca? Sendo que assim como o Hitler, nem ele próprio era ariano, eu não acho que ela é branca não. Ela tem os traços meio latinos, né? Então se a gente fosse considerar a supremacia branca, talvez nem ela se enquadrasse em todos os critérios para fazer parte desse grupo supremacista. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam da Stormfront, vocês ficaram com tanta raiva dela quanto eu. Passando em diante, vamos falar do Profundo. Balkuwa, the Deep. Des. Profundo, ele é um herói aparentemente muito bonzinho, ele é meio que ambientalista, né? Paga de ambientalista, apoio à causa animal. Como ele fala com os animais marinhos, ele defende muito essa causa animal, né? De proteger os oceanos, de falar com baleinha, golfinho, chorar quando eles morrem. Mas isso tudo serve para esconder que ele, na verdade, além de ser o Aquaman do grupo, ele é o Harvey Weinstein dessa série. Se você não tem essa referência do Weinstein, ele era um produtor, um dos mais ricos e importantes de Hollywood, que foi condenado por abuso sexual de diversas atrizes, produtoras, diversas mulheres que trabalhavam no show business. A história do Profundo aqui na série se assemelha a muito à história do Weinstein. Lá na primeira temporada, ele já surgiu de uma forma muito nojenta pra gente. Esse tipo de cena dele é o tipo de cena que me deixa muito mal. Eu fico realmente com vontade de vomitar quando eu vejo isso. Que é uma cena que ele tá conversando com a Starlight, com a Estelar. Ela acabou de entrar nos set, e aí, do nada, a gente só vê a bunda branca dele, foca, né, na parte de trás do ator, e ele meio que mexendo no seu membro, falando que a Estelar, para ser introduzida, iniciada no set, ela tinha que fazer sexo oral nele. Eu fico muito mal quando eu vejo esse tipo de coisa, gente, porque ele mostra ali pra mulher que ele tá numa posição de poder. Então ele utiliza a posição de poder dele pra forçar a mulher a fazer alguma coisa que ela não quer fazer. Tem gente que não acredita em assédio, né? Tem gente que acha, ah não, mas é só ela sair da sala, é só ela ir embora. Se a mulher tá aceitando isso é porque ela quis, lá no fundo ela realmente queria. Não, simplesmente não. Não seja essa pessoa que acha que assédio é mimimi, gente. Principalmente quando ele acontece numa esfera de hierarquia, numa esfera de poder, a mulher ela fica pensando mil coisas. Ela acha que ela pode perder o emprego, ela acha que ninguém vai acreditar nela. E o cara muitas vezes fala isso. Quem vai acreditar na sua palavra? Se você não me aliviar agora, eu vou falar pra todo mundo que você já fez mesmo. Quem é que vai acreditar em você? Então assim, assédio é uma coisa muito séria, me deixa muito mal, porque eu sei que muitas mulheres não denunciam porque tem medo, acham que a palavra dela vai valer menos que a palavra do cara. E é muito escroto você usar o seu poder pro mal nesse sentido. Então enfim, tudo isso pra falar que essa cena me deixou muito mal de verdade. Eu quase parei de ver a série naquele momento, eu fiquei muito impressionada. Só que aí ele se ferrou porque aconteceu muito semelhante o que houve lá com Weinstein em Hollywood. Várias mulheres denunciaram ele, vazou isso que ele fazia de assediar as mulheres, e aí, pra pagar de estamos fazendo alguma coisa, fiquem tranquilos, a Vought suspendeu o Profundo, que agora tá passando por um momento sabático, como se fosse uma advertência para que ele não ficasse com esse comportamento de novo. Nessa segunda temporada, tá acontecendo com o Profundo uma coisa que tá me deixando com sentimentos meio mistos. Ele passou a fazer parte de um culto, liderado pela Carol, a Jessica Hatch, eterna Susan de Friends,
E nesse culto, ele tem que confrontar os seus próprios demônios. Então ele toma um chá de cogumelo, fica muito louco e começa a perceber que ele tratava as mulheres que nem lixo, que ele assediava as mulheres porque ele se odiava. Ele se achava um lixo. Então, antes de ser humilhado pelas mulheres, ele humilhava as mulheres primeiro, para manter o poder nele. Isso casa muito bem com uma cena lá da primeira temporada em que ele tira a blusa e aí a mulher fala que ele era nojento, né? Porque ele tem guelras no abdômen. E por causa dessas guelras, ele sempre se sentiu muito feio e diminuído. Então atacar e assediar as mulheres foi uma forma dele conseguir se proteger dos ataques que possivelmente as mulheres fariam contra ele. Para tentar se redimir, ele vai com uma baleinha cachalote amiga dele tentar capturar os The Boys e quando os 7 chegam na cena do crime, ele pede desculpa para Estelar. Ele aparenta realmente ser um novo homem, tá reabilitado, tudo que ele fez foi muito errado, ele espera que a Starlight o perdoe um dia. Gente, tudo isso é lindo, é super nobre, mas como eu falei, me causa muitos sentimentos mistos. Porque realmente, a gente fala muito em ressocialização, né? As pessoas que cometem um crime e que ficam presas, elas merecem uma segunda chance de se ressocializar na comunidade. Todo mundo é passível de mudança, de aprender com os próprios erros. E eu acredito nisso de verdade. Eu levanto essa bandeira. Mas existem certas atitudes pra mim que eu tenho muita dificuldade de levantar essa bandeira. Porque quando a série, ela mostra pra gente o processo transformador dele, de que, olha, ele fazia essas coisas, mas ele era muito inseguro com o próprio corpo. Então, ele violentava mulheres pra tentar se proteger de uma futura violência. Quando a série constrói essa narrativa, o que ela tá fazendo é vitimizando esse personagem, falando, olha, ele foi meio que um pouco de vítima sim. Então, enfim, eu acho isso uma discussão interessantíssima e um pouco perigosa. Eu tava pensando em fazer um vídeo exclusivamente sobre o Profundo pra gente entrar de forma mais profunda nessa discussão. Comenta aqui embaixo o que você acha do Profundo, do personagem dele e se você gostaria também desse vídeo. Pra encerrar aqui sobre o Profundo, lá no finalzinho dessa mesma cena, o Homelander fica feliz com o Profundo porque ele meio que tentou salvar o dia e fala, cara, liga não, são mulheres, vai passar rapidinho a raiva que elas sentem de você. E aí ele olha e vê que a roupa do Profundo tá rasgada. Aí ele vira e fala, Sua roupa tá rasgada, esconde essas guerras, elas são nojentas. então assim, Homelander novamente sendo mega cuzão, traumatizando novamente o Profundo e meio que justificando todo o medo que ele tinha de se expor. Chegando nos nossos últimos heróis, vamos falar agora da Estelar. A Estelar é a típica garota ingênua do interior que acha que vai transformar o mundo. E o mundo todo é cor-de-rosa e todo mundo se ama e vai ser feliz. Até que ela tem um choque de realidade e descobre que não, a vida não é cor-de-rosa. Ao longo da primeira temporada, a gente vai acompanhando esse processo dela de transformação, da garota ingênua que chega achando que vai mudar o mundo. Aí logo de cara, ela é assediada pelo Profundo. Mas ainda assim, não. Ela acredita que as pessoas são boas, o Profundo é um escroto, mas ela ainda quer mudar o mundo, salvar as pessoas. Então na primeira temporada, ela tá mais incorruptível. Ela não aceita a roupa provocante que eles querem que ela use. Ela luta mais pelos seus ideais. Inclusive, a gente vê que ela é muito preocupada em fazer a coisa certa. Quando o trem-bala começa a infartar, ela, em vez de deixar o cara morrer porque o cara é um escroto mor, ela faz lá a massagem cardíaca para ressuscitar ele e chama uma ambulância. Então ela tem um senso de justiça muito forte. Já nessa segunda temporada, ela começa a perceber que para mudar as coisas, às vezes ela tem que jogar um pouco o jogo das pessoas. Então, se ela só ficar com uma postura confrontativa, ela não vai conseguir muita coisa. Agora, se ela jogar o jogo, né, ser simpática, sorrir, usar roupa provocante, de repente ela consegue uma brecha pra fazer a real intenção dela. Então a gente vê, né, pra ela ficar bem sensual, ela usa roupa curta, decote, ela tem enchimento no peito, na bunda, ela tem enchimento até pro cabelo dela. E além disso, ela entende que pra fazer uma omelete, às vezes é preciso quebrar alguns ovos. Então ela saiu daquela postura ingênua, a gente tem que sempre agir conforme a lei, para a postura de que às vezes a gente tem que fazer uma coisa errada, se lá no fundo a gente tem uma intenção boa. Aquilo
naquilo dos fins justificarem os meios. Então, nessa segunda temporada, ela acaba chantageando um amigo de infância de que ela vazaria fotos dele sádicas de pessoas cortando os membros dele porque ele cresce tudo de volta, se ele não contrabandeasse para ela uma amostra do composto V do laboratório da Vought. Então você vê aí que ela tá começando a amadurecer nesse sentido. Ela deixou de ser menininha ingênua e tá começando a mostrar as asinhas, né? Botar as asinhas pra fora. Lógico que apesar de tudo isso, ela nem de longe se compara aos outros heróis que eu falei aqui que são muito odiosos. Pra finalizar esse vídeo, vamos falar do Black Noir, o sétimo elemento dos 7. O Black Noir, a gente não sabe praticamente nada sobre ele. O cara é um enigma. Ele tá sempre de máscara. Ele não tira nem pra, sei lá, tomar um refrigerante. E ele é um ninja. Mas não é só um ninja qualquer. Ele sabe muito bem as artes marciais, mas ele também é super culto. Ele toca piano ali em determinado episódio. O que a gente vê do Black Noir é que aparentemente ele é um cara mais sensível do que os outros. A gente vê que ele aparentou ficar de luto quando o Translúcido morreu lá na primeira temporada, e ele também já chegou a consolar um pouco o Profundo quando uns bichinhos do mar morreram. Mas não se engane, porque o que ele tem de sensível, ele também tem um pezinho ali na psicopatia. Porque pra ele, quanto mais violenta for a morte, melhor. Nesse aspecto ele se assemelha um pouquinho com o Homelander. Quando o Black Noir tá nas cenas, tem bastante violência, bastante sangue. Literalmente cabeças sendo cortadas. Só que nessa primeira temporada, ele protagonizou uma cena, fofa. Não sei o que dizer sobre isso. Ele tava lá atrás de um terrorista, matou o cara como? Cortando a cabeça, né? Por que não? E aí, claro, além de cortar a cabeça, por que não ficar segurando a cabeça como se ela fosse um troféu? Mostrando aí um pouco de psicopatia. Só que ele tá lá com a cabeça segurando e ele vê uma criança. E aí o que ele faz? Ele pega um ursinho de pelúcia e começa a brincar com a criança, fazendo uns barulhinhos, né? O Black Noir não fala, mas ele fez uns barulhinhos ali pra entreter a criança e deixá-la feliz. Sendo que se tinha uma criança naquela casa onde ele cometeu esse crime absurdo, provavelmente essa criança era o quê? Filha do cara que ele cortou a cabeça. Então assim, ele foi inescrupuloso o suficiente pra cortar a cabeça de uma pessoa na frente de uma criança, mas na criança ele não mexeu. Quase como se ele tivesse um código de conduta. Comenta aqui embaixo se você acha ele fofo ou se ele realmente é meio psycho. Agora que a gente passou por todos os heróis, vamos lá. Quem é o pior? Eu acho muito difícil responder essa pergunta. Eu fiquei aqui pensando muito em quem que eu ia escolher. E eu acho que eu tô entre 3. O Homelander, a Stormfront e o Profundo. O Profundo tá nessa vibe, né, de querer se redimir. Então beleza. Como eu tô elegendo aqui o pior, vou ficar entre a Stormfront e o Homelander. Pra vocês verem como eu realmente odiei a Stormfront. É porque a Stormfront, ela acabou de ser apresentada, né? Então é difícil você comparar a maldade de alguém que vem sendo horrível há uma temporada inteira a alguém que só começou a causar 3 episódios. Então acho que eu vou acabar tendo que eleger o Homelander, mas com esse adendo. Eu acho que a Stormfront é tão podre quanto ele. E o que eu acho, inclusive, que vai acontecer na segunda temporada é o seguinte. Com essa história do filho, eu acho que o Capitão Pátria vai passar por um processo de humanização, digamos assim. Não vou falar em redenção porque é forte demais pra ele. Mas eu acho que essa história do filho vai fazer a gente olhar pra ele com outros olhos, né? Ele vai começar a ficar mais empático, talvez. Enquanto isso, eu acho que não vai ter nada pra humanizar a Stormfront. Eu acho que ela chegou aí nessa segunda temporada pra meio que galgar o posto de super vilã dos 7. Então é isso, eu vou ficar com o Capitão Pátria como o pior herói, deixando adendo aqui sobre a Stormfront, e comenta aqui pra gente quem que você acha que é o pior herói de The Boys. E não se esquece, tá precisando comprar alguma coisa na internet? Algum livro, smartphone, eletroeletrônico? Passa lá na Promobit, porque a equipe deles sempre tá verificando as ofertas enviadas pela comunidade. E o link, é claro, não se esquece, tá aqui na descrição do vídeo. Se você chegou aqui no nosso canal por meio desse vídeo, não se esquece de se inscrever e assinar o sininho de notificações, porque essa é uma forma gratuita de mostrar pra gente que vocês gostam e apoiam o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima!